Louvado seja Deus. Sejam mais uma vez bem-vindos a este humilde canal. Bom, hoje vamos poder compartilhar da palavra de Deus. Vamos ler a santa palavra de Deus, né? As palavras do Senhor Jesus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, né? Hoje vamos ver, né, alguns exemplos que o Senhor diz de como nós devemos orar, né? Evangelho de Mateus no capítulo 6, Evangelho de Mateus 6, evangelista Mateus, né, Levi, também chamado Levi. Evangelho de Mateus no capítulo 6, a partir do verso 5, né? Vamos orar, pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria, né? Que Deus venha falar conosco. Soberano, eterno, grandioso, poderoso Deus. Pai Santo, Senhor, Tu és digno, Senhor, de honra, de glória, de louvor, de adoração. Tu és santo, Tu és rei, Tu és soberano entre as nações. Fala conosco, Senhor, por meio desta mensagem, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que ouve as orações. Nada somos, nada sabemos. Meu Deus, se o Senhor desligar a tomada, o homem não faz nada. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Toma essa mensagem, toma, Jesus, fala comigo, fala conosco por meio da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, da Tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja Deus. Dá-nos a interpretação da Tua palavra, Senhor. Sem o Senhor, nada nós podemos fazer. Alegra-nos, Senhor, traga a paz sobre nós, Senhor, que nós venhamos aceitar a paz, aceitar a alegria, aceitar a harmonia da comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 5. Bom, o Senhor Jesus começou aqui a dar vários exemplos, né, até sobre como você ajudar as pessoas, dar a esmola, né? Mas vamos hoje, nesse momento, nesse vídeo, falar um pouco sobre oração, né? Vamos começar lendo aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, onde está escrito assim: Olha, e quando orares, não sejas como os hipócritas. Bom, não seja como os hipócritas, né? O que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa de duas caras, né? De duas faces, que faz as coisas para parecer. Ela não faz de coração, né? Ela tem uma segunda intenção. Jesus chamou os fariseus, né? Da época dele, né? Existiam os fariseus, os falsos escribas, né? Existiam os sumos sacerdotes, existia muita hipocrisia na época de Jesus. E Jesus batia sempre contra a hipocrisia. Então ele já nos aconselha não orar como os religiosos, não, como os hipócritas, não. Né? Olha o que ele diz: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois eles se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa ou o seu galardão. Então, o que os fariseus faziam? Jesus dizia que eles ficavam em pé nas sinagogas, né? Enquanto estava todo mundo sentado, eles gostavam de ficar em pé, né? E nas esquinas das ruas também, para eles aparecer, né? E quantos hoje não faz as coisas para aparecer? O Senhor nos chama para nós não orarmos assim, nós não ficar orando assim para aparecer, para ficar, sabe, preocupar em ficar aparecendo muito. Quem tem que aparecer não é nós, é o Senhor. Então esse é o ensinamento do Senhor, que nós orar não ser como os hipócritas, né? Não ter uma intenção, uma segunda intenção, né? Em cima da oração, mas orar a Deus, né? Não como os hipócritas, não de fingimento, né? Os fariseus, eles eram pessoas fingidas, né? Eles não tinham um verdadeiro coração para Deus. Por isso que o Senhor sempre puxava a orelha deles, né? Para que eles se convertessem. Verso 6. Mas aqui ele disse no verso 5 para a gente não ser como os hipócritas, mas no verso 6 ele já nos está dizendo, né? Para nós, como que nós devemos orar? Olha, mas tu quando você orar, oras, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. O Senhor está nos aconselhando, quando nós formos orar, se for possível, é lógico, fechar a porta do quarto, né? E ali orar em secreto, somente a Deus, né? Que Ele ouvirá, louvado seja Deus, Ele ouvirá, aleluia, louvado seja Deus. Então aqui o Senhor nos aconselha a nós orarmos em secreto, né? Não ficar buscando reconhecimento humano, glória humana,
buscar orar a Deus, né? Orar, fechar a porta do quarto, falar a Deus. E isso você está colocando, você está fazendo com que o seu coração, com que a sua mente, ela fique mais afeiçoada ao Senhor. Você está fazendo com que você adore mais intensamente a Deus em espírito, né? E é o que Deus quer, Deus quer que nós adoramos Ele em espírito e em verdade. E Jesus diz também, quando vocês for orar, verso 7, não fica falando coisas repetitivas. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Não adianta a gente querer ficar repetindo a mesma ladainha, né? Toda hora, não. Nós temos que tirar de lá do fundo do nosso coração aquela conversa mais espontânea e sincera e verdadeira com Deus e falar com o Senhor, orar, não usar de vãs repetições. O que é uma vã repetição? É uma repetição a qual Deus não vai escutar, porque ela não vem do coração, ela é algo teatral, é algo já bem articulado, né, ali. E Deus não quer isso. Deus quer que nós tiramos uma verdadeira oração de dentro de nós, algo sincero, uma conversa espontânea e sincera com o Senhor. É isso que o Senhor está nos falando. Verso 8, não vos assemelheis, pois a eles quem? Aos hipócritas. Né? Não podemos nos associar, sermos igual as pessoas hipócritas, igual os fariseus hipócritas, fazer para aparecer, orar para aparecer. Tudo que nós fizemos pelo Senhor, nós não precisamos preocupar em que nós venhamos aparecer, porque senão o orgulho entra. Nós temos que orar, né? Fechar a porta do quarto, orar, né? Não precisamos ficar... lógico, se Deus permitir a gente orar publicamente, Deus vai dar a direção, mas que não seja no orgulho, mas que seja na humildade. Amém? Louvado seja Deus. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vossos pais sabem o que vos é necessário antes de vós o pedir. Então, o Senhor está nos dizendo que Deus conhece, né? A gente, né? Tudo que a gente vai falar antes mesmo da gente pedir. Então, mas mesmo assim Deus quer que a gente pede. Deus quer que nós nos inclinamos a Ele e não nos inclinamos ao pecado. Porque enquanto nós estamos tirando tempo para Ele, como aqui agora nesse vídeo, né, nós não estamos tirando tempo para o pecado. Então Deus quer que nós clamamos a Ele, ainda que Ele saiba, mas Ele quer que nós clamamos. Verso 9. Portanto, então o Senhor está nos aqui dizendo, né, vai entrar aqui a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nós podemos fazer, mas não que realmente nós temos que orar toda hora só desta forma, só desse jeito. É um exemplo que o Senhor está dando de como que nós devemos orar. Bom, verso 9. Portanto, vocês orarão assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ou ofensas, ou pecados, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o Pai Nosso. O Senhor nos ensinou a orar a oração aqui, né? O Pai, né? Que o Senhor ensinou para os seus discípulos. O Senhor não ensinou essa oração para todos, não. Ele ensinou para os discípulos. E quem nesse momento está me ouvindo, que é discípulo do Senhor? Você é discípulo do Senhor? Então, busque, se achegue ao Senhor. Olha, a oração do Pai Nosso começa assim, Pai Nosso. Não está dizendo que é um Pai meu, não. Todos nós oramos dizendo Pai Nosso. Ou seja, está falando aqui de uma oração coletiva, né? Onde há mais de uma pessoa. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Veja bem, o próprio Senhor Jesus aqui, ele dando, né, um exemplo aqui em oração, como que deve ser a nossa oração. Ele diz que nós temos que começar a nossa oração dizendo
a Deus que Ele é Pai. Olha, Pai nosso que estás nos céus. Então, além dele ser Pai, Ele é soberano, Ele é maior do que nós. Ele está nos céus. Veja bem, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Deus é santo. E nós temos que honrar a Deus com a nossa vida, com nossos pensamentos, com nossos louvores, com nossas atitudes do dia a dia, né? Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Verso 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, aqui é um pouco difícil, né? É uma caminhada difícil, né? Você fazer a vontade de Deus. Você tem feito a vontade de Deus? Será que nós temos feito? Porque, olha, verso 10, o Senhor está nos ensinando, venha o teu reino. Mas não o reino do homem, não, o reino de Deus, né? Onde Deus é quem reina. Será que Deus tem reinado em nosso coração? Será que o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, ela tem deixado realmente vir o reino de Deus até nós? Porque a oração é clara, o Senhor está nos ensinando, venha o teu reino. E mais, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, né, nós estamos pedindo para o Senhor vir trazer o reino dele a nós. Mas será que quando ele traz o reino dele a nós, será que nós não estamos expulsando ele? Não. Será que nós estamos expulsando ele com nossas obras, com as nossas atitudes, com o pecado? Ore. Sim, nós temos que orar, mas nós temos que deixar Deus trabalhar no nosso coração, amém? Trabalhar na nossa vida. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, não a vontade do homem, mas a vontade do Pai que está nos céus, aquele que é santo, aquele que é Pai, aquele que é Deus, aquele que está no céu, aquele que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que é soberano. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. A vontade, né? Aqui está falando vontade. Qual que é a vontade de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Que nós venhamos ser filhos. Filhos do Pai. Nós venhamos ter Deus como nosso Pai. Louvado seja Deus. O Senhor, nós venhamos ter Ele, o Senhor Jesus, como nosso Salvador, nosso Senhor, nosso amigo. Então, nós temos que conhecer qual é a vontade, o plano de Deus para as nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Então, nós já dizemos que Deus é nosso Pai, é Pai nosso. Então, nós temos que ser filhos, obedientes, né? Pai nosso que estás nos céus. Então, significa que o Pai nosso, Ele é poderoso. Deus, Pai, Ele está no céu. Ele é poderoso, aleluia, louvado seja Deus. Santificado seja o teu nome. Oh, aleluia, está reconhecendo também que esse Pai, que você tem, Ele é santo. Ele está nos céus e Ele é santo e Ele é Pai. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, esse Pai, esse Deus poderoso, Ele está sentado no seu trono e nós temos que deixar Ele cumprir a vontade dEle na nossa vida. Verso 11, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, você está pedindo a Deus o alimento cotidiano. Nós sabemos que nós não viveremos só de pão, mas também na palavra de Deus. Nós temos que pedir a Deus o pão, que é o alimento, né, cotidiano para os nossos dias, mas também pedir o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Perdoa as nossas dívidas ou ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? O Filho de Deus, o cristão, o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, ele não deve guardar rancor, mágoas, ódio no seu coração. Amém? Porque se você pede a Deus que Ele perdoe essa ofensa, você também tem que perdoar aquele que te ofendeu. Senão, Deus não vai perdoar você também não. Verso 13, não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra, a glória para todos sempre. Amém. Bom, Deus é dono do reino. Ele é o rei. Ele tem o poder, Ele é Deus. Ele tem a glória, Ele é soberano para sempre. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Bom, o Senhor está nos ensinando aqui que nós devemos orar ao Senhor
para que Ele nos livre do orgulho, da carne, do ego, do ser humano, sabe? Que nós venhamos não ser conduzidos pela tentação pecaminosa da carne, mas que nós venhamos a ser livrados do mal. Que Deus venha enviar o livramento na nossa vida, amém? Porque dele é o reino, né? Ele é rei, poder, honra, glória para todo sempre, amém. E o Senhor continua nos dizendo, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se nós não perdoarmos, também nós não vamos ser perdoados. O Senhor diz claramente aqui, que o Senhor venha nos ajudar nessa caminhada, amém? Que o Senhor venha nos estimular a ser filhos com amor no coração, né? Que nós venhamos com a nossa oração, né? Fechar a porta do nosso quarto, sentir, ter uma experiência viva com Deus, não como os hipócritas, como o Senhor disse aos fariseus que oravam em pé dentro das igrejas, das sinagogas, e oravam nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, para as pessoas verem que eles estavam orando. E quantas pessoas no nosso dia querem aparecer, querem se mostrar, são orgulhosas, cheias de orgulhos, né? Querem mostrar a roupa, a cabelo, a aparência. Não, o Senhor diz que nós não precisamos. O servo, o filho de Deus, o discípulo do Senhor, ele tem que cumprir os ensinamentos que Cristo deixou, ele ensinou aqui para nós, né? O Pai Nosso deve ser orado sim, mas ele também é uma oração padrão, ele é uma oração que nós devemos sempre estar orando ele e meditar, né? Nós devemos dedicar um tempo para o estudo, né, da palavra, estudar essa oração do Pai Nosso, entender o que Deus quer na nossa vida, qual a vontade dele, qual o propósito dele. A vontade do Senhor, se nós seguirmos a carne, se nós seguirmos o ego, o orgulho, você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Você não vai estar sendo um filho de Deus, mas você vai estar sendo um carnal, ou às vezes até um religioso. Deus não está procurando esse tipo de pessoa. Ele nos chama para que sejamos filhos de Deus, para que sejamos discípulos dele, amém? Que nós possamos guardar a palavra dele no nosso coração, buscar a ele em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos, né, buscar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Não esqueça de dar o like, inscrever-se no canal e assim ativa o sininho das notificações e a palavra todas.